Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o Flávio Rezende e este é o canal A Voz do Cerrado. Lembrando que você pode acessar também o blog, né, www.avozdocerrado.com e acompanhar ali as notícias que são importantes para o nosso dia a dia e para a vida real. E toda e qualquer análise social e política precisa estar pautada, né, nas questões concretas relacionadas à vida de todos nós, e principalmente da maioria da população que neste momento está sendo jogada para a marginalidade, o que no médio prazo pode resultar numa tragédia social. Nós estamos acompanhando aí, né, os desdobramentos da Vaza Jato, e só que na realidade nós vamos falar de economia, porque a economia é o que de fato estabelece, né, se um sistema de governo é bom ou é ruim. Se ele é bom, a vida melhora para as pessoas no sentido econômico. Se é ruim, a vida piora para as pessoas no sentido econômico. É essa a situação. E se a gente der uma olhada na economia brasileira antes e depois da Operação Lava Jato, nós vamos perceber que após a Operação Lava Jato, tudo piorou. E agora o The Intercept, não é, tem mostrado que a Operação Lava Jato foi uma espécie aí de partido político de extrema direita que abriu o caminho para a vitória do presidente Bolsonaro, que está aí, assim, pelo menos ele deveria estar administrando o país, mas recentemente ele mesmo falou que estão querendo fazer dele uma espécie aí de rainha da Inglaterra. Isso mostra que ele é fraco, né? Não consegue impor uma agenda. Aliás, ele está perdendo a maioria das batalhas lá no Congresso Nacional, o que demonstra que ele não tem liderança. E é claro que há aqueles que acreditam nas boas intenções dele, né? E há aqueles que entendem que falta a ele o preparo necessário para ocupar esse cargo que é o mais importante do nosso país. Mas voltando ao assunto Lava Jato, né? Há uma frase aí da procuradora Monique Schecker que praticamente resume a operação. Ela diz o seguinte, né? Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. Bom, os resultados da operação para os juízes até que foi bom. Eles tiveram um aumento de salário recentemente. Sempre a gente acompanha notícias, né, relacionadas a altos salários pagos para os juízes, mas se a gente fizer uma análise profunda sobre o custo, né, benefício, ou seja, aquilo que o povo paga para manter essa justiça, nós vamos perceber que é praticamente um dinheiro jogado fora, principalmente agora que a gente vê que a justiça, por um período, a gente não sabe até quando, porque a qualquer momento o Estado de Direito pode retornar para o país, né? É o que a gente espera, pelo menos aquela coisinha básica. E lógico que é importante que a gente queira aperfeiçoar, né? Melhorar aquilo que já existe. O que neste momento, no curto prazo, é aparentemente impossível, mas o Estado de Direito é algo que deveria ser respeitado, mas as matérias do The Intercept, né, que mostram aí os bastidores da Operação Lava Jato, mostram que pô, se o Lula, que é o Lula, o político mais popular desse país, não teve direito a um julgamento justo, o cidadão comum está completamente perdido. Se um juiz cismar, né, que vai destruir a vida de alguém, porque aparentemente não há constituição que sirva para punir a ação ruim de um mau juiz. E a gente acompanha, né, quando eles são pegos e são punidos, eles aposentam, né?
passam a receber sem trabalhar às custas do sacrifício da maioria da população. Bom, o certo é que a Operação Lava Jato ela está completamente desmoralizada, e isso porque a população, no geral, ainda não associa, né, a operação à crise econômica que nós estamos vivendo. É claro que a gente tem que olhar isso do ponto de vista dos resultados concretos. Após a Operação Lava Jato, veio uma quebradeira no país. Empreiteiras, indústrias, e a situação ela é explosiva, porque aquilo que está ruim hoje tem como projeções, infelizmente, cenários piores, né? Mas a verdade seja dita, sem a Operação Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores, com toda a crise que enfrentou, venceria a eleição agora, mesmo com a Lava Jato, né? Se não tivessem tirado o Lula da disputa, ou se o PT tivesse, por exemplo, insistido em colocar o Lula na disputa, o presidente da República hoje seria ele, e provavelmente essa situação de desemprego aí já estaria, no mínimo, com soluções concretas e viáveis para serem solucionadas. Se não no curto prazo, pelo menos no médio e no longo prazo, porque o Lula administrou o país por 8 anos, terminou o mandato com 87% de popularidade, e essa popularidade não veio porque o povo gosta dos discursos dele, não. Veio porque a situação econômica estava boa. O primeiro mandato da presidente Dilma também, apesar que em 2014 ela passou a sofrer, né, os desgastes, mas ela encerrou aí o primeiro mandato dela com uma taxa de desemprego baixíssima, né? Em dezembro de 2014, a taxa de desemprego fez com que o Brasil atingisse o pleno emprego, o que na realidade é o bom resultado de todo e qualquer governo. As pessoas podem falar, podem discursar, mas o que vale de fato são os resultados concretos. Bom, observando os áudios ainda estão por vir, né? Os vazamentos publicados pelo site The Intercept se conclui que a Operação Lava Jato, na realidade, fez um papel de partido político e tem um projeto de poder. Inclusive, é bom até que a gente, em algum momento, se dedica a estudar melhor, né, o que seria aquela fundação da Operação Lava Jato, que iria colocar a mão em 2 bilhões e 500 milhões de reais. É um absurdo, né? Bom, ainda bem que pelo menos para isso o Supremo Tribunal Federal serviu, inclusive com direito a uma fala explosiva do ministro Gilmar Mendes, que chamou os lavajateiros aí de gangsters, né? Por mais que a gente deteste o Gilmar Mendes, faz muito sentido o que ele disse. Mas vamos lá, né? O que realmente interessa, como eu disse anteriormente, é a situação econômica. Olha, a gente tem que analisar se a vida do povo está boa ou não. Vida do povo boa significa vida do povo que tem emprego, que tem salário digno, que tem condições de viver com dignidade. Tudo que está fora disso é conversa fiada de politiqueiros que estão de olho nas próximas eleições, explorando a ignorância de setores médios da sociedade. E agora os resultados, pelo menos até o presente momento, não são bons, não são nem um pouco bons. Veja só, na segunda-feira, dia 24 de junho, a projeção, né, do mercado para o crescimento do PIB ela foi reduzida de 0,93% para 0,87%. É a 17ª redução consecutiva, o que sugere que na próxima segunda, né, dia 1º de julho, nós teremos a 18ª redução. Né? E isso é grave. Eu até li um comentário, né, eu compartilhei uma matéria do blog A Voz do Cerrado sobre essa redução do PIB. Aí uma pessoa foi lá e escreveu: é normal, né, que o PIB caia. Infelizmente, é lógico que essa pessoa não tem conhecimento de economia, nem sabe o que está falando. Infelizmente, boa parte das pessoas não sabem, não conhece o mínimo de economia, inclusive o próprio presidente da República, que admitiu isso várias vezes, em várias entrevistas. E essa falta de conhecimento em economia está aí, né, mostrando os seus resultados.
Mas quando ele tomou posse, o mercado trouxe uma certa esperança para os interesses deles, logicamente, né? Porque o mercado é aquela associação de pessoas muito ricas querendo ganhar mais dinheiro. Mas pelo menos havia previsão por parte deles de que o Brasil cresceria em 2019 2,5%. É, 2,5%. Agora nós estamos aí já diante da possibilidade, né? Da triste possibilidade de encerrarmos 2019 com uma recessão. Pelo andar da carruagem, nós teremos uma recessão em 2019. Aí o cidadão lá que escreveu, né, que era normal baixar o PIB, ter uma recessão, ele deveria pensar na importância, né, de crescer, né, do crescimento do PIB. Olha, se o PIB não crescer, não tem como recuperar o emprego e a renda. Ou seja, os desempregados continuarão desempregados se não houver crescimento econômico. Olha, o economista Daniel Duque, né, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgou recentemente prognósticos desoladores. Com um crescimento econômico anual projetado de menos de 2%, só em 2033 o desemprego no Brasil retrocederá novamente para abaixo dos 10%. Mas a realidade ela é muito dura, né? Porque desde 1980, o crescimento per capita do Brasil tem estado bem abaixo da média da economia mundial, limitando-se a cerca de 1% ao ano. A situação é grave, por isso, neste momento, é necessário discutir, né, de uma forma muito objetiva o que fazer para resolver o problema do desemprego. Porque esse problema pode se transformar num problema extremamente grave. Extremamente grave. As pessoas desempregadas podem perder a paciência. E quando o povo perde a paciência, normalmente passa por uma questão de sobrevivência, inclusive, a agir de forma violenta. Porque eles estão sendo violentados. Estão sendo jogados para a marginalidade. Ninguém faz nada por eles. Eles vão ter que começar a agir por conta própria. Estão sendo expropriados, estão perdendo emprego. Quer dizer, essa expropriação ela tem sentido, porque a renda das pessoas mais ricas está aumentando. A renda das pessoas mais pobres está diminuindo e, em alguns casos, está desaparecendo, infelizmente. E, bom, o IBGE divulgou os números aí do desemprego, eles são assustadores, né? 3 milhões de pessoas estão desempregadas. As pessoas subutilizadas, ou seja, aqueles que vivem de bico, são 28,5 milhões de brasileiros, e os desalentados que perderam as esperanças completamente são 4,9 milhões. Olha, isso é assustador. E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, né? Esses políticos tuiteiros, né, que só sabem atacar a esquerda, o que essa gente está fazendo para tentar reverter essa situação? Porque só falar que está defendendo a reforma da Previdência não é o suficiente, não. Até a reforma da Previdência, as pessoas têm que se alimentar, as pessoas têm que sobreviver, ué. Outra coisa também, ficar falando mal dos governos anteriores. Eu vejo assim nas redes sociais, muita gente coloca aquela logomarcazinha, né? Nas fotos dos perfis, escrito o seguinte: agora é com o mito. É, agora é com o atual governo, né? Com a equipe econômica lá, né? Comandada pelo senhor ministro Paulo Guedes. Tudo que não está dando certo agora já é culpa deles, até porque, né, o primeiro semestre já se encerrou. É claro que o bom senso nos leva a entender que não se resolve problemas graves em apenas 6 meses, mas pelo menos, se não é possível resolver, é totalmente possível impedir que as coisas continuem piorando. A partir do momento que você, por exemplo, freia o desemprego, porque o desemprego está aumentando, do começo do ano para cá ele aumentou. Se você consegue frear isso aí, as expectativas começam a melhorar. Mas
É interessante, né? A gente tem um presidente da República que comemora a venda de 3 caminhões de abacates para a Argentina, que vivia falando grosso contra o Acordo de Paris e aí agora assina um acordo lá entre o Mercosul e a União Europeia, esse acordo que vai ser muito discutido ainda e que o Congresso Nacional pode inclusive derrubá-lo, e se mantém no Acordo de Paris e comemora, né? Como se agora eles passassem a se importar com o Mercosul, sendo que a gente tem vídeo aí do Paulo Guedes falando que Mercosul não é prioridade. Quando a gente vê isso, né, é preciso dar aquela respirada e saber o que, que nós vamos fazer. Né? Saber o que, que nós vamos fazer, porque a situação, ela infelizmente, ela é extremamente grave. Extremamente grave. E, bom, essa crise que está aí desempregando e empobrecendo as pessoas, ela não atinge toda a população. Há quem esteja vivendo maravilhosamente bem, mesmo neste momento. A Copa América é um exemplo, né? E agora eles estão tirando os pobres dos estádios, né? E deixando somente para a classe média alta e para os ricos. O jogo de abertura da Copa América, né, entre Brasil e Bolívia teve um total de 46.342 pagantes. Uma ocupação de 69% das cadeiras com renda bruta de 22,47 milhões de reais. Quer dizer, isso mostra que há uma parte da sociedade que tem recursos suficientes, né, para frequentar os estádios agora elitizados, ou seja, o povo foi jogado para fora até dos estádios e o povo brasileiro ama o futebol, mas ama de paixão. É uma covardia o que estão fazendo, né? Olha, o preço médio dos ingressos era de R$ 485, né? Variando entre R$ 190 e R$ 590. E também eles venderam lá, né, para esse jogo de abertura entre Brasil e Bolívia, pacotes em áreas VIPs, né, com preços que variavam entre R$ 1.600 e R$ 4.300. Bom, quem é que, por exemplo, ganha R$ 4.300 nesse país, né? Quer dizer, nós somos um país rico, uma das maiores economias do mundo, mas que o povo, a maioria da população que adora futebol, né, está sendo impedida de frequentar os estádios, o que é uma tremenda covardia contra a população. Esse é o Brasil pós-Operação Lava Jato, esse combate à corrupção aí, que agora o, as matérias do The Intercept mostram que na realidade era uma batalha vulgar, né, na disputa pelo poder e que acabou elegendo um presidente da República, né, nos deu essa situação. E assim, esse pensamento elitista, ele é muito evidente. Veja só, em 2017, em julho de 2017, o então presidente, o ex-presidente do Atlético Mineiro e atual prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, ele defendeu que, abre aspas, né, futebol não é coisa para pobre, fecha aspas, né, ou seja, há uma defesa, né, da exclusão dos pobres que, segundo ele, em uma outra entrevista, diz que o pobre tem que assistir o futebol na TV e deixar o estádio para os ricos. O duro é ver os pobres defenderem isso, até porque muitos pobres e muita gente da classe média, é, parte dessa população está na ilusão de que um dia, graças ao esforço deles, mesmo nessa conjuntura miserável e maldita que nós estamos vivendo, eles talvez se transformarão também em pessoas ricas. Afinal de contas, o sujeito vai lá para um culto da Igreja Universal e escuta que se ele pegar uma parte das economias dele e dar para a igreja, ele vai receber aquilo, sei lá, 10 vezes a mais, né, do que ele deu. E assim, agora a gente tem muita palestra de alta ajuda, né? Tem muitos coaches, ou seja, tem muita gente que infelizmente caiu na ilusão
de que tudo é uma questão de se esforçar e acreditar, né? Mas sempre há um ou outro que sai da pobreza e vai para a riqueza, mas isso é a exceção, não é a regra. Mas vamos nos lembrar também, né, na discussão, né, da então PEC 241, que hoje é a emenda constitucional 95, que está quebrando o Estado brasileiro e que vai matar muita gente, né, porque vai fechar hospitais, vai dificultar o acesso a remédios, só não vai deixar faltar dinheiro para pagar, né, os juros da dívida pública, para encher, para poder enriquecer ainda mais os banqueiros, e também não vai faltar dinheiro para pagar aí os altos salários dos juízes, né, e os penduricários aí, que faz com que, sei lá, tenham juízes que chegam a ganhar em um mês, um único mês, até 500 mil reais. Mas o deputado, na época, né, teve uma discussão muito grande. E o interessante é que a gente falou, nós falamos, né, nós, os esquerdistas, os comunistas, né, entre aspas, né, porque hoje em dia até a Raquel Sherazade é considerada comunista, né, para a gente ver o nível de loucura que nós estamos vivendo. Mas um manifestante chegou em um deputado Nelson Marqueselli, e questionou ele se ele ia votar a favor da PEC, né? E falou: olha, isso aí vai tirar das pessoas o acesso à educação, à saúde, à universidade. Aí ele respondeu na lata, falou: ó, quem não tem dinheiro não faz faculdade. Quer dizer, eles querem mesmo é excluir essa parte da população. Querem excluir, querem marginalizar e deixar. Parece que assim, é um pensamento genocida mesmo, pegar uma parte da população e levá-los para uma situação de constante risco de morte. A pessoa não se alimenta direito, a pessoa não tem perspectiva nenhuma. E é uma quantidade muito grande de brasileiros que estão nessa situação. E muita gente vê isso, e como faz 3 refeições por dia, não dá a mínima. E boa parte dos políticos que agora estão ocupando aí os cargos eletivos, né, numa renovação de péssima qualidade, ficam só na internet fazendo lives e postando comentários, não apresentam uma única medida concreta que possa solucionar o problema, até porque também eles não sabem nem o que pode ser apresentado, né? Tanto é que eles atacam qualquer pessoa que tem um mínimo de intelectualidade, que usa o tempo para estudar, para adquirir conhecimento. Eles detestam o conhecimento. E agora estão ocupando cargos importantes, né? E os resultados são esses aí, extremamente desastrosos. É. Bom, a situação é grave. Inclusive o IPEA, né, acabou revendo a previsão de crescimento. Agora eles reduziram para 0,8%, né? A expectativa de crescimento apresentada pela instituição era de 2%, né, no fim de março. Até o final do ano eles vão apresentar que, infelizmente, nós entramos mais uma vez, né, numa recessão. E o mesmo IPEA apontou um estudo aí, muito pouco discutido, inclusive pela esquerda, por incrível que pareça, assim, dos veículos da grande mídia, o único que fez uma matéria sobre esse estudo foi o Fantástico, né? O IPEA apresentou um estudo aí que prevê o desaparecimento de 30 milhões de empregos em até 7 anos. Para a gente ver o tanto que a situação é complicada. E assim, nós estamos naquele momento em que se precisa discutir de fato as condições de vida das pessoas. O acesso à água potável, uma segurança alimentar para todo o povo brasileiro. Nós somos o celeiro do mundo, nós produzimos alimentos aí para 1 bilhão de pessoas. Como é que nós vamos permitir que brasileiros passem fome, né? Essa parte da classe média higienista aí fica tão preocupada com a situação dos venezuelanos, né, que segundo eles estão morrendo de fome, e não tem dó da pessoa que mora na periferia da cidade deles. Não tem dó. Fica feliz quando vê a polícia bater, matar, né? É uma coisa muito louca. Mas é necessário aí colocar essas contradições no debate. Aliás, nem vale a pena ficar discutindo com os bolsonaristas aí questões relacionadas à moralidade, porque
A moralidade, na verdade, se resume, se a gente analisar bem, ao deputado do PSL, deputado estadual do PSL, que era, né, o combatente aí da ideologia de gênero, né? Nesse combate à ideologia de gênero, ele combatia também os gays, e depois descobriu-se que ele é um gay, né? É um gay. O cara teve que assumir, porque senão iam divulgar vídeos íntimos dele e aí a vergonha ia ser muito maior. Outra imagem do moralismo é 39 quilos de cocaína dentro de um avião presidencial. Quer dizer, foi uma falha muito grande da segurança. Muito grande. Até o Reinaldo Azevedo questionou, nem se fosse uma bomba. Porque se cria todo um arsenal de segurança em torno do presidente, né? E aí deixaram passar isso aí. E o pessoal tá tratando, por exemplo, o general Heleno, até o próprio general Mourão tá meio que passando pano. Aí agora o Bolsonaro esperou para ver, né, provavelmente, como é que tava o termômetro, como é que tava, né, a percepção das pessoas em relação ao caso, e aí depois soltou que queria que o cara fosse pego lá na Indonésia. Mas é bom lembrar também, né, quem chegou até aqui no vídeo, e não foram as autoridades brasileiras que descobriram essa cocaína, não. Foram as autoridades espanholas, o que é inclusive uma vergonha. Porque dentro do avião brasileiro, aquilo é território do Brasil, eles não poderiam entrar e fazer essa revista. Mas vai saber o que aconteceu lá, né, que fez com que os espanhóis descobrissem essa carga. Então é necessário discutir mesmo, né, as condições de vida, não as questões morais. E no final das contas, as questões morais não servem para nada, para nada. A gente tem que abandonar, qualquer pessoa consciente tem que abandonar completamente esse tipo de discurso besta, de que a honestidade é o grande valor, porque o grande valor mesmo é o povo ter comida na mesa. O grande valor é o povo ter acesso à água potável, é o povo ter acesso a remédio quando está necessitado, é o povo ter acesso a atendimento médico, é as crianças terem acesso a escolas, é as pessoas andarem em estradas bem conservadas, é as capitais, as cidades, né, terem praças bem cuidadas, né, fazer a coleta seletiva do lixo, ter uma melhor gestão da água, e a gente passa pelos córregos aí, pelas nascentes, a gente vê tudo acabando, uma hora dessas aí, nós vamos passar. Olha, recentemente São Paulo teve uma crise hídrica terrível, Goiânia também teve. Por quê? Porque a discussão hoje ela é muito besta. É moralidade idiota de gente de classe média que não é, né, que não é praticante da moralidade. São hipócritas. São hipócritas, principalmente esses que ficam aí apontando o dedo na cara dos outros. São os piores. Quando você vai a fazer uma investigação da vida dessas pessoas aí, que ficam falando muito mal da desonestidade alheia, você vai ver que essas pessoas são podres, que eles fazem coisas muito piores do que aquilo que eles condenam, né? Então, quando se faz uma discussão política de verdade, tem que focar único e exclusivamente nas questões relacionadas à vida real. Para finalizar, né? Eu confesso que eu não tive coragem de olhar as imagens, né? Porque isso dói demais na gente. Teve um pai e uma filha que morreram tentando entrar nos Estados Unidos, né? Eles saíram de El Salvador. Imagina a situação desgraçada que eles estavam vivendo lá. E foram, sabe, essas coisas que deveriam ser discutidas. As condições de vida das pessoas não podem se deteriorar a tal ponto de um pai ter a coragem de arriscar a própria vida e a vida de sua filhinha tentando entrar num outro país. Essa elite ela é muito ruim. A classe média higienista é muito mal. São pessoas muito ruins. Infelizmente, né, eles conseguem colocar uma carga de informações na cabeça da maioria das pessoas que dizem para eles que a política não presta, que eles não têm que lutar e que se eles sofrerem muito nessa terra terão uma recompensa no outro mundo. Enquanto que, na realidade, as pessoas deveriam se organizar em partidos políticos, deveriam se organizar em sindicatos e reivindicar coisas concretas.
que é uma coisa concreta dentro do sistema capitalista? É tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Todo o discurso político que passa disso é mentira, é hipocrisia, é esperteza de pilantras que vão enganar as pessoas para se elegerem na próxima eleição e garantir bons empregos às custas do sofrimento do povo. Você pode notar esses políticos falastrões aí, eles não fazem nada. Até um picareta do Centrão, muitas vezes, tem mais realizações, porque consegue uma emenda para fazer uma reforma numa escola, para fazer uma praça. Agora, esse pessoal moralista aí não faz nada pelos outros, eles fazem por eles, né? Eles conseguem fãs, seguidores, e aí o resultado, né, é uma vitória eleitoral e um bom salário aí por pelo menos 4 anos. Então, tem que parar de discutir coisas que não se relacionam com a vida real. O povo precisa de emprego, o povo precisa de segurança alimentar, o povo quer trabalhar, o povo quer produzir. E isso não se faz sem mobilizações, sem lutas coletivas. Por mais que você seja egoísta, você não vai conquistar nada sozinho, principalmente se você for pobre, né? E, e assim, eu sei que não é simples fazer esse debate, mas é hora de parar com todas as ilusões idiotas de que um dia nós teremos um sistema perfeito de política, né, com políticos perfeitos, santos, extremamente honestos, porque isso é impossível. O que de fato interessa é melhorar as condições de vida das pessoas. E também nós temos que começar a discutir o sistema de justiça brasileiro, senão daqui a pouco vai aparecer uns malucos aí construindo campos de concentração e colocando quem eles bem entenderem lá. Porque se não tem leis para frear um juiz num julgamento do político mais importante desse país, quem é que vai frear o arbítrio contra o cidadão comum? Aí é que o país não cresce mesmo. O sujeito abre uma empresa lá, tá pelejando. Chega um fiscal, chega um juiz lá e se impõe, fecha a empresa da pessoa, fora da lei, sem dar o amplo direito à defesa. Não, as coisas têm que ser discutidas de uma forma mais profunda e que tenha também algum efeito prático. Ficar só discutindo também não resolve porcaria nenhuma. Então é isso, minha gente. Eu espero que esse vídeo, né, tenha sido útil para quem assistiu e para aqueles também que vão ouvir, né? Nós vamos disponibilizar o áudio na plataforma Castbox e peço para vocês, né, que se inscrevam no canal, que curta a nossa página no Facebook, que acesse o blog, né, diariamente, www.avozdocerrado.com. E vamos lá, né? O Brasil é um país maravilhoso, tem grandes possibilidades aí de inclusão, tem um povo muito bom, né? Esse povo desempregado aí, se você dá oportunidade para eles, eles transformam isso aqui numa grande potência, né? Mas só é possível dar oportunidade através da política, e política feita de maneira coletiva, sem frescuras da pequena burguesia e com pensamento concreto, buscando coisas concretas, nada de ilusões bestas, de moralidade, de por um mundo cheio de, né, de pessoas incorruptíveis, porque ser humano é ser humano e, bom, é importante que você tenha seres humanos alimentados, nutridos e com uma vida digna. Aí sim as coisas vão, né? Inclusive até a violência vai diminuir a partir do momento que a gente incluir a maioria das pessoas numa situação de dignidade. Então, isso se faz somente com união. Forte abraço aí e até o próximo vídeo.